No vasto e insondável cosmos da espiritualidade, onde o visível e o invisível se entrelaçam, existe uma narrativa que ecoa há milênios, atravessando fronteiras culturais e religiosas, e que toca o âmago dos mistérios do poder, da liberdade e da queda. Essa é a história de Lúcifer, o anjo de luz que ousou desafiar o Todo-Poderoso, e da insurreição que abalou os pilares do céu, a rebelião angelical. Este relato não é apenas um conto antigo de batalhas celestiais ou uma simples metáfora moral. É uma complexa tapeçaria de simbolismos, arquétipos e ensinamentos que convidam o ser humano a olhar para dentro de si mesmo e para os dilemas universais da existência. Quem foi Lúcifer, realmente? Qual o sentido profundo da rebelião angelical? E como essa história se conecta com a condição humana, com nosso conceito de liberdade, autoridade, bem e mal? Este vídeo é uma jornada profunda, onde exploraremos não só os relatos das Escrituras, mas também as interpretações filosóficas, literárias e psicológicas que essa saga provocou ao longo da história. Prepare-se para desvendar os segredos da queda dos anjos e o impacto eterno dessa narrativa na espiritualidade e cultura humanas. Se você é novo por aqui, inscreva-se agora no canal Entre Deuses e Homens para mais narrativas épicas como esta. E lembre-se, nem tudo que cai é maligno, e nem todo brilho é luz. Capítulo 1. A criação dos anjos e a ordem divina. Segundo a tradição abraâmica, presente em textos sagrados como a Bíblia, o Alcorão e diversos escritos apócrifos, no início dos tempos, Deus criou o universo. Com ele vieram os seres celestiais, conhecidos como anjos, cuja essência é luz pura, servos perfeitos da vontade divina. Estes anjos não são apenas mensageiros, são expressões da ordem cósmica, personificações das leis divinas e guardiões da harmonia universal. Entre esses seres, havia hierarquias e ordens, cada uma com funções específicas, como os serafins, querubins, tronos e poderes. Nomes que carregam a majestade e o mistério da criação. No centro desta criação angelical, surgiu Lúcifer, cujo nome significa literalmente portador da luz ou estrela da manhã. Ele não era um anjo qualquer. Sua beleza era sublime, sua sabedoria excedia a de muitos, e sua posição era a de um líder entre os líderes. Lúcifer era o mais próximo do Criador, uma figura admirada e reverenciada entre os anjos. Mas a perfeição, ao contrário do que se poderia imaginar, carregava em si sementes de conflito, pois a ordem divina exigia obediência absoluta, um conceito que gerava tensões internas entre aqueles que, como Lúcifer, possuíam uma vontade própria aguçada e um senso profundo de identidade. Assim, nas profundezas do céu, sob a luminância do trono divino, começou a germinar a dúvida, a centelha da revolta. Um dos maiores enigmas dessa história está na questão do livre-arbítrio dos anjos. Diferente de criaturas humanas, cuja liberdade é clara e limitada, os anjos, enquanto seres espirituais, teriam uma obediência natural ou imposta. Muitos teólogos debatem se os anjos têm capacidade para o erro, para a desobediência consciente. Se assim for, a rebelião de Lúcifer poderia ser vista como uma tragédia inevitável, um confronto entre o desejo de autonomia e a necessidade de submissão. Essa tensão entre ordem e liberdade, entre autoridade e orgulho, é a essência do drama celestial que se desenrolará. Capítulo 2. A rebelião de Lúcifer. Orgulho e vaidade no céu. Enquanto a história dos anjos era de louvor e serviço, a alma de Lúcifer começou a se encher de um sentimento inquietante: o orgulho. Orgulho não no sentido vulgar, mas uma consciência de sua própria grandeza, de seu poder e do direito que julgava ter. Por que, se ele era tão magnífico, deveria submeter-se a outro? Por que aceitar uma hierarquia, uma autoridade que lhe parecia arbitrária? Esse questionamento, aparentemente legítimo, tomou a forma de uma rebelião. Lúcifer reuniu ao seu redor uma legião de anjos que também duvidavam da ordem estabelecida,
que compartilhavam do desejo de autonomia e poder. Esses anjos foram chamados de anjos caídos, não apenas por sua queda física, mas por sua rejeição da luz divina. Essa insurreição não foi um ato isolado, mas um evento cósmico de proporções inimagináveis, uma guerra que abalou os fundamentos do céu. As fontes bíblicas são escassas em detalhes sobre essa batalha, mas o Apocalipse e alguns textos apócrifos sugerem um conflito entre as forças do céu e as forças rebeldes. Este combate simboliza a luta eterna entre a obediência e a rebeldia, a luz e a sombra, a ordem e o caos. O resultado dessa guerra não foi apenas a expulsão de Lúcifer, mas a criação de um antagonismo primordial que se manifestaria na criação humana e nas forças do mal. Capítulo 3. A queda e o exílio. A expulsão do paraíso. Após a guerra celestial, o destino de Lúcifer e dos anjos rebeldes foi selado. Foram expulsos dos céus e lançados nas profundezas do abismo. Essa queda não representava somente um deslocamento físico, mas uma profunda transformação ontológica e espiritual. A queda de Lúcifer simboliza a transição da luz para as trevas, do poder divino para o poder sombrio, uma ruptura irreversível com a divindade que o criou. Seu nome, antes sinônimo de esplendor, tornou-se associado ao mal, à corrupção e à tentação. A Bíblia faz referência à queda em passagens como Isaías 14 e Ezequiel 28, além do livro do Apocalipse, que descreve a guerra no céu e a expulsão do dragão, interpretado como Satanás. Na literatura apócrifa e em tradições extra-bíblicas, essa queda é narrada com mais detalhes, destacando o tormento e a perda da glória eterna. Lúcifer torna-se Satanás, o adversário, o acusador, cuja função é opor-se à vontade divina e testar a fidelidade da criação. Capítulo 4. O papel dos anjos caídos no mundo. Os anjos que se uniram a Lúcifer não desapareceram após a queda. Eles se tornaram entidades conhecidas como demônios, influenciando o mundo material e espiritual. Sua presença é associada à tentação, ao engano e ao caos, sempre em oposição à ordem divina. Eles operam nas sombras da existência humana, colocando à prova a fé, a moralidade e a integridade dos seres humanos. A batalha entre luz e trevas, entre anjos e demônios, é um tema recorrente em diversas culturas e religiões. Um reflexo do conflito interno do ser humano entre seus instintos e sua consciência. Ao longo da história, a figura de Lúcifer e dos anjos caídos foi reinterpretada sob diversos prismas. Jung via o mito como um arquétipo da sombra, aquela parte oculta e reprimida da psique humana. A rebelião de Lúcifer representa o confronto com essa sombra, necessária para o crescimento e a individuação. Para Nietzsche, Lúcifer simboliza o espírito livre que desafia o status quo, um modelo para o homem que busca autonomia e autoafirmação, mesmo que isso signifique a queda. Capítulo 5. Lúcifer na cultura e na arte. A imagem de Lúcifer, o anjo caído, transcendeu os limites da religião e invadiu as veias da cultura humana como símbolo, arquétipo, metáfora e mistério. Onde antes víamos apenas o adversário do divino, hoje percebemos um espelho do ser humano em conflito com sua própria essência. Nenhuma obra ilustra isso melhor do que O Paraíso Perdido, de John Milton. Nesta epopeia em versos, Lúcifer é retratado como um personagem imponente, articulado e até simpático. Seu famoso verso ressoa até hoje: melhor reinar no inferno do que servir no céu. Aqui, Lúcifer não é apenas o vilão, é o espírito de revolta contra a tirania, o orgulho encarnado, o herói que cai por desafiar um poder absoluto. Essa representação miltoniana influenciou séculos de pensamento, transformando o mito em poesia e a poesia em questionamento filosófico. Ao longo da história da arte ocidental, o anjo caído aparece como uma figura de beleza quase angelical, mesmo após sua queda. Em obras de artistas como Gustave Doré, Alexandre Cabanel e William Blake,
Vemos Lúcifer não como uma criatura monstruosa, mas como um ser de luz abatido, um titã vencido pela eternidade. No quadro L'Ange déchu, de Cabanel, 1847, por exemplo, vemos um jovem de semblante melancólico, olhos azuis inundados de lágrimas e feições perfeitas, sentado sobre as rochas do exílio. Ele é mais humano que demoníaco. Ele é, em essência, nós. Na cultura popular moderna, Lúcifer ganhou novas formas. Na série Lucifer, Netflix, ele aparece como um personagem sofisticado, inteligente, sedutor e surpreendentemente justo. Um anjo que cansou de ser culpado pelo mal dos homens e decidiu viver entre eles. Outros filmes como Constantine, Anjos e Demônios, O Exorcista e até animações japonesas revisitam o mito, às vezes como crítica, às vezes como metáfora. O inferno deixa de ser apenas um lugar e se torna um estado interno. Culpa, perda, solidão, dúvida. Do canto gregoriano às bandas de rock e metal, como Black Sabbath, Iron Maiden, Ghost, Lúcifer se tornou símbolo de provocação e rebeldia, mas também de introspecção e questionamento. Artistas como Nick Cave, David Bowie e até Bob Dylan tocaram nesse arquétipo, cada um à sua maneira, reconhecendo que a figura do anjo caído fala com uma parte profunda da psique humana. E assim, termina esta jornada pelo mais enigmático dos mitos celestiais. Mas o que realmente significa a queda de Lúcifer? Será que é apenas a punição do orgulho? Ou seria a consequência inevitável de quem ousa ser livre? Lúcifer não caiu por ser mau. Ele caiu por desejar ser mais. Ele representa a chama do espírito que não aceita as respostas prontas, que questiona, que busca, mesmo à custa da própria salvação. E por isso, ele assusta, porque espelha a inquietação que habita o íntimo do ser humano. Os anjos que permaneceram no céu representam a obediência, a ordem, a estabilidade. Lúcifer representa o risco, a dúvida, a liberdade e o preço da escolha. Sua queda não foi apenas uma condenação, foi um marco. O início de uma era em que o bem e o mal deixaram de ser absolutos e passaram a habitar o mesmo templo, o coração humano. Hoje, quando olhamos para o céu estrelado ou mergulhamos em nossas sombras, ouvimos ainda o eco daquela antiga rebelião. Não com temor, mas com respeito. Pois talvez a verdadeira pergunta não seja por que Lúcifer caiu, mas por que tantos ainda escolhem segui-lo, ou se rebelar com ele, mesmo sem saber. Lúcifer caiu por escolher. E você? Escolhe seguir a luz do conhecimento ou continuar cego no conforto da ignorância? Curta, comente, compartilhe e venha descobrir conosco os segredos entre o divino e o proibido. E até o próximo episódio entre deuses e homens.